Bom, galera, como exemplo da lei de Fourier no regime estacionário ou regime permanente, a gente vai fazer o seguinte exercício. Suponha que você tenha lá duas fontes térmicas, uma fonte quente, que está a 180 graus Celsius, e uma fonte fria, que está a 60 graus Celsius. E que elas são interligadas por uma barra metálica cilíndrica de área constante, feita de um material, um metal qualquer, beleza? E a questão pede, então, para que a gente calcule qual é a temperatura no ponto M, que é justamente o ponto médio dessa barra, e qual é a temperatura no ponto A, que está a 1 metro da fonte quente, beleza? Bom, para isso, a gente vai usar o regime estacionário ou o regime permanente, né? Lembrando que o regime estacionário ou o regime permanente diz que o fluxo de calor ele vai ser constante, beleza? Ou seja, o fluxo de um ponto para o outro da barra, à medida que o calor vai fluindo, né, do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, esse fluxo ele vai ser constante. E lembrando que a lei de Fourier ela vai ser dada por essa razão, né? Pelo produto Ka vezes a diferença de temperatura, né, o módulo do delta-θ, dividido então pela distância entre os pontos ou pelo comprimento da barra. Bom, e aí a gente, como no item A quer calcular qual é a temperatura no ponto M, a gente pode escrever o seguinte. Então, a gente pode dizer, né, que o fluxo de calor da fonte quente até o ponto M, então, da fonte quente até o ponto M, vai ser igual ao fluxo de calor do ponto M até a fonte fria. Beleza? E aí a gente vai aplicar a lei de Fourier para isso. Então, eu vou escrever K vezes A vezes o módulo do delta-θ. Lembra que a gente disse, né, que o módulo do delta-θ é a temperatura maior menos a temperatura menor. Então, nesse caso aqui, quem está numa maior temperatura que o ponto M é justamente a fonte quente. Então, isso daqui é θm menos, θq menos θm, que está numa maior temperatura e o ponto M está numa menor temperatura. E isso daqui dividido por LQM, que é a distância da fonte quente até o ponto M. Isso daqui vai ter que ser igual a K vezes A vezes também a diferença de temperatura do ponto M com a fonte fria. Só que nesse caso, o ponto M é que está numa temperatura maior que 60 graus Celsius. Então, vou escrever aqui como sendo θn menos θf, que é a temperatura da fonte fria. Isso daqui dividido, então, pela distância entre os pontos M e a fonte fria, que eu estou chamando de MF. Beleza? Bom, a gente pode simplificar nesse problema algumas coisas. Bom, como a barra ela é feita de apenas um material, então o coeficiente ele é constante. Assim como a área da seção transversal também ela é constante. E observa que o ponto M é justamente o ponto médio dessa barra. Então a distância da fonte quente até o ponto M é 2 metros, assim como a distância do ponto M até a fonte fria também é 2 metros. Então eu posso simplificar esses caras. Tudo bem? E o que resta para mim, então, vai ser isso. θq menos θm. Isso daqui vai ser igual a θm menos θf. Tudo bem? E aí eu vou fazer uma manipulação algébrica aqui, que é a seguinte. Eu vou pegar esse θm e vou jogar para o outro lado. Então, aqui é θm, aqui é θm. Então, eu vou ter 2 θm. Está subtraindo, vai para lá somando. Assim como esse θf, ele vai passar para cá, e ao invés dele estar subtraindo, agora ele vai estar somando. Então vai ficar θq mais θf. Ou seja, a temperatura θm do ponto M vai ser a soma da temperatura da fonte fria com a temperatura da fonte quente, dividido por 2. Então você vai ter aqui, né, 180
graus mais 60 graus dividido por 2. Então, 180 mais 60, isso vai dar 240. 240 dividido por 2, a temperatura aqui então é 120 graus Celsius. E é como a gente esperava, né? A gente esperava que a temperatura no ponto M fosse então maior do que a temperatura da fonte fria e menor do que a temperatura da fonte quente. Beleza? Bom, o item B pede para a gente então calcular qual é a temperatura no ponto A. Então, resolvendo da mesma maneira aí, né? A gente pode pensar que o fluxo da fonte quente para o ponto A tem que ser igual ao fluxo de calor do ponto A para o ponto M. Beleza? Bom, escrito isso, a gente pode então dizer que K vezes A, de novo aqui, ó, tomando cuidado, o ΔT, o módulo ΔT é a diferença de temperatura, então ele é θQ, que é a temperatura da fonte quente, menos θA, sobre a distânciazinha, né? Então, ó, sobre a distância entre a fonte quente e o ponto A, igual a K vezes a área da seção transversal e, novamente, a diferença de temperatura. Então, nesse caso agora, o ponto A está numa temperatura maior do que o ponto N, então é θA menos θN, dividido então por LAN. E aqui de novo, né, eu vou fazer uma simplificação para a gente. Então a barra ela é a mesma, então eu posso simplificar esses caras. Então K vezes A foi embora. E observa também que o ponto A encontra-se justamente no ponto médio da distância entre a fonte quente e o ponto N. Então eu também posso aqui, ó, simplificar. Tudo bem? E aí o que você vai ter é justamente para esse caso a seguinte equação. O θA vai ser a soma da temperatura da fonte quente mais a temperatura do ponto M dividido por 2. Então você vai ter aqui, né, que o θA ele vai ser 180 mais 120 dividido por 2. Beleza? Então, no caso aqui, o θA vai ser igual, lembrando, ó, 180 e 120. Então, isso daqui vai dar 0, aqui também vai dar 0 e vai 1, então vai dar 300. 300 dividido por 2, 150 graus Celsius. E de novo, né, era o que a gente esperava. O ponto A, por estar mais próximo da fonte quente, ele vai estar numa temperatura maior do que o ponto M. Beleza? Então a gente tem a fonte quente é 180, o ponto A 150, o ponto M a 120 graus Celsius e a fonte quente, a fonte fria, a uma temperatura de 60 graus Celsius. Beleza? Bom, então esse aí foi um exemplo de como a gente utiliza o regime estacionário ou o regime permanente na lei de Fourier.